já alguma vez deste por te a lutar para te lembrares de coisas simples à medida que envelheces? Talvez esquecendo onde colocaste as chaves, faltando a compromissos ou tendo dificuldade em recordar os nomes de velhos amigos. Estes não são apenas pequenos inconvenientes, podem ser sinais de alerta precoce de declínio cognitivo que muitas pessoas com mais de 60 anos experimentam, mas que poucos sabem como resolver eficazmente. Mas a verdade é a seguinte: a demência e o declínio cognitivo não são partes inevitáveis do envelhecimento. São frequentemente sinais de que o teu cérebro precisa do apoio nutricional adequado. E a boa notícia: a solução não é complicada. Na verdade, muitos sintomas de demência precoce podem melhorar significativamente quando começas a incorporar alimentos específicos que nutrem o cérebro na tua dieta diária. Neste guia completo, vamos explorar 5 alimentos poderosos que foram cientificamente associados a uma melhor função cognitiva e a redução do risco de demência em adultos mais velhos. Não se trata de um alimento qualquer. São alimentos ricos em nutrientes e potenciadores do cérebro que podem ajudar a proteger as tuas ligações neurais, reduzir a inflamação e, potencialmente, inverter os primeiros sinais de declínio cognitivo. Quando terminarmos, terás uma estratégia nutricional simples e eficaz para apoiar a saúde do teu cérebro sem depender de suplementos caros ou tratamentos experimentais. Fica comigo até o fim, porque talvez descubras que a chave para manteres a tua agudeza mental não se encontra num frasco de comprimidos, já está na tua cozinha. Agora, vamos começar esta viagem para uma melhor saúde cerebral depois dos 60 anos. Número 1. Peixes gordos. O melhor amigo do cérebro. Os peixes gordos, como o salmão, a cavala, a sardinha e a truta, podem ser o alimento mais poderoso que podes comer para proteger o teu cérebro contra a demência. Estes peixes notáveis estão repletos de ácidos gordos ômega 3, particularmente DHA, ácido docosahexaenoico, que constitui cerca de 60% dos ácidos gordos do teu cérebro. Isto não é apenas uma trivialidade nutricional, é a base da razão pela qual os peixes gordos podem transformar a saúde do cérebro dos idosos que sofrem de declínio cognitivo. O DHA é essencial para manter a estrutura e a função das tuas células cerebrais. À medida que envelhecemos, as células cerebrais tornam-se naturalmente menos eficientes a comunicar umas com as outras e as ligações entre os neurônios começam a quebrar-se. Esta deterioração está no centro dos sintomas de demência, como o esquecimento, a confusão e a dificuldade em aprender novas informações. Mas é aqui que os peixes gordos fazem a sua magia. Os ômega 3 que contêm ajudam a reconstruir e a reforçar essas ligações neuronais, essencialmente dando às células cerebrais envelhecidas um novo sopro de vida. O que torna os peixes gordos verdadeiramente excepcionais para a saúde do cérebro é a sua capacidade de combater a neuroinflamação, um fator-chave do declínio cognitivo e da demência. A inflamação crônica no cérebro danifica o tecido neural ao longo do tempo, acelerando a perda de memória e o comprometimento cognitivo. As propriedades anti-inflamatórias dos ômega 3 nos peixes gordos ajudam a acalmar este processo destrutivo, criando um ambiente onde as células cerebrais podem sarar e voltar a funcionar de forma óptima. Vê a história da Margarida, por exemplo. Aos 72 anos, há cerca de 2 anos que tinha problemas de memória crescentes. Tarefas simples como seguir receitas que conhecia há décadas tornaram-se subitamente difíceis. O seu médico notou os primeiros sinais de declínio cognitivo, mas hesitou em prescrever imediatamente medicamentos. Em vez disso, sugeriu-lhe que adicionasse peixe gordo à sua dieta, pelo menos 3 vezes por semana. Cética, mas disposta a experimentar tudo, Margarida começou a incorporar salmão grelhado, sardinhas em tostas e cavala no seu plano de refeições semanal. Passados apenas 2 meses, tanto Margarida como a sua família notaram mudanças notáveis. Lembrava-se de conversas telefônicas sem precisar de escrever notas, lembrava-se de compromissos sem precisar de lembretes e até contava histórias sem perder a linha de pensamento. Não foi um milagre da noite para o dia, explica Margarete, mas o nevoeiro que se tinha instalado na minha mente começou a dissipar-se e comecei a sentir-me eu própria novamente. As provas científicas que apoiam a experiência de Margarida são substanciais.
Vários estudos descobriram que as pessoas que consomem regularmente peixe gordo têm um risco até 70% menor de desenvolver demência. Um estudo particularmente notável acompanhou adultos mais velhos durante 5 anos e descobriu que aqueles com os níveis mais elevados de DHA no sangue apresentavam um declínio cognitivo significativamente menor em comparação com aqueles com níveis mais baixos. Mas nem todos os peixes são iguais no que diz respeito à saúde do cérebro. A chave é escolher variedades ricas em ômega 3, tendo em atenção o teor de mercúrio. O salmão selvagem, as sardinhas, as anchovas e o arenque oferecem excelentes perfis de ômega 3 com o mínimo de preocupações com o mercúrio. Procura comer pelo menos 2 porções de 4 onças por semana para notares melhorias na memória e na cognição. Se tens tido problemas de memória ou sinais precoces de demência e ainda não fizeste do peixe gordo uma parte regular da tua dieta, pergunta-te: o que é que tenho a perder? São naturais, deliciosos e oferecem múltiplos benefícios para a saúde, para além da proteção do cérebro. Experimenta os peixes gordos de forma consistente durante pelo menos 2 meses e poderás ficar surpreendido com a nitidez da tua mente. Número 2. Mirtilos, a baga que estimula a memória. Os mirtilos podem ser pequenos, mas têm um poder incrível quando se trata de proteger o teu cérebro envelhecido contra a demência. Estas humildes bagas ganharam o apelido de bagas do cérebro entre os neurocientistas por uma boa razão: elas contêm compostos especializados que podem realmente reverter o declínio da memória relacionado com a idade e melhorar a função cognitiva em adultos mais velhos. Se tens notado que a tua memória já não é o que era, incorporar mirtilos na tua dieta diária pode ser a solução simples e natural que tens ignorado. O que torna os mirtilos tão excepcionalmente eficazes para a saúde do cérebro é a sua elevada concentração de antocianinas, os compostos que lhes dão a sua cor azul profunda. Não se trata apenas de pigmentos, são antioxidantes potentes que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e acumular-se em regiões do cérebro essenciais para a aprendizagem e a memória. Uma vez lá, eles fazem algo notável: melhoram a comunicação entre as células cerebrais, tornando os sinais neurais mais fortes e mais eficientes. Esta melhoria da comunicação celular aborda diretamente um dos problemas fundamentais da demência: a quebra da sinalização entre os neurônios. À medida que envelhecemos, o estresse oxidativo e a inflamação danificam as delicadas ligações entre as células cerebrais, levando ao esquecimento e à confusão característicos do declínio cognitivo. Os mirtilos ajudam a contrariar estes danos de várias formas: neutralizam os radicais livres nocivos, reduzem a inflamação do cérebro e até estimulam a produção de novos neurônios, algo que se pensava ser impossível no cérebro envelhecido. Considera a experiência do David. Aos 68 anos, este engenheiro reformado estava cada vez mais frustrado com a sua memória fraca. Entrava numa sala e esquecia-se do motivo, tinha dificuldade em recordar nomes de conhecidos de longa data e perdia frequentemente a noção das conversas. A sua mulher, uma entusiasta da nutrição, leu sobre os benefícios dos mirtilos para o cérebro e começou a adicionar uma chávena ao seu pequeno almoço todas as manhãs. Fazia também batidos com mirtilos congelados e guardava mirtilos secos para petiscar. Honestamente, estava cético quanto ao facto de algo tão simples como uma baga poder fazer alguma diferença, admite David. Mas passadas cerca de 6 semanas, reparei que já não tinha de procurar palavras com tanta frequência. Passados 3 meses, a minha mente estava mais clara do que em anos. Conseguia acompanhar as conversas sem me perder e lembrar-me de pormenores do início do dia sem esforço. A experiência de David reflete o que os investigadores observaram em estudos clínicos: o consumo consistente de mirtilo pode melhorar a função de memória em adultos mais velhos com alterações de memória precoces em apenas 12 semanas. Um estudo particularmente convincente da Universidade de Tufts descobriu que os adultos mais velhos que consumiram o equivalente a uma chávena de mirtilos diariamente durante 90 dias apresentaram melhorias significativas nos testes de memória em comparação com os que tomaram um placebo. Estes adultos mostraram um aumento da atividade cerebral em regiões associadas à memória durante as tarefas cognitivas, o que sugere que os mirtilos estavam realmente a mudar a forma como os seus cérebros funcionavam.
A melhor parte dos mirtilos como estratégia para a saúde do cérebro é a facilidade com que podem ser incorporados na tua rotina diária. Os mirtilos frescos são um petisco ideal, sozinhos ou adicionados ao iogurte, às papas de aveia ou às saladas. Quando os mirtilos frescos não estão disponíveis ou não são rentáveis, os mirtilos congelados mantêm praticamente todos os seus benefícios para o cérebro e podem ser utilizados em batidos, produtos de pastelaria ou descongelados para coberturas. Mesmo os mirtilos secos, sem adição de açúcar, fornecem antocianinas concentradas, que apoiam a saúde do cérebro. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 2 abaixo para me dizeres que estás aqui. E se ainda não te inscreveste, recomendo que te inscrevas e atives as notificações para não perderes nenhum vídeo. Número 3. Cúrcuma, a especiaria dourada para a saúde do cérebro. A cúrcuma pode ser mais famosa por dar ao caril a sua cor amarela vibrante, mas esta especiaria antiga está a emergir como um dos remédios naturais mais promissores para prevenir e potencialmente reverter os sintomas de demência em pessoas com mais de 60 anos. O segredo reside na curcumina, o composto ativo da cúrcuma, que possui propriedades notáveis que visam simultaneamente várias causas subjacentes ao declínio cognitivo. Se a perda de memória e a confusão te preocupam, adicionar esta especiaria dourada à tua rotina diária pode ajudar a dissipar o nevoeiro cognitivo que se instalou na tua mente. O que torna a cúrcuma verdadeiramente excepcional para a saúde do cérebro são as suas poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A inflamação crônica no cérebro é agora reconhecida como um dos principais contribuintes para o declínio cognitivo e a demência. À medida que envelhecemos, os processos inflamatórios podem danificar o tecido neural e interromper a comunicação entre as células cerebrais, levando à perda de memória e confusão. A curcumina atua para suprimir esta inflamação a nível molecular, ajudando essencialmente a arrefecer um cérebro sobreaquecido. Mas os benefícios da curcuma vão muito além do combate à inflamação. A investigação demonstrou que a curcumina consegue atravessar a barreira hematoencefálica, um feito impressionante para qualquer nutriente, e interagir diretamente com o tecido cerebral. Uma vez lá, ajuda a eliminar as acumulações anormais de proteínas que são características da doença de Alzheimer, particularmente as placas beta-amiloides e os emaranhados de Tau. Pensa nestas proteínas como desordem cerebral que interfere com a função neural normal. A curcumina ajuda a varrer estes detritos, permitindo que as células cerebrais comuniquem de forma mais eficaz. Mais notavelmente ainda, a curcumina promove a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma hormona de crescimento que funciona no cérebro. O BDNF estimula a criação de novos neurônios e ajuda a reparar os danificados, promovendo essencialmente a plasticidade cerebral que muitos cientistas consideravam impossível nos adultos mais velhos. Níveis mais elevados de BDNF estão associados a uma melhor memória e função cognitiva, o que faz com que a capacidade da curcuma para aumentar este composto seja particularmente valiosa para os cérebros envelhecidos. Vê a história da Helen como exemplo. Aos 74 anos, tem tido problemas de memória cada vez mais preocupantes. Esquecia-se de conversas do início do dia, perdia objetos regularmente e tinha dificuldade em seguir os enredos dos seus programas de televisão favoritos. A sua filha, que tinha pesquisado abordagens naturais à saúde cognitiva, sugeriu-lhe que experimentasse adicionar curcuma à sua rotina diária. Helen começou a incorporar 1/4 de colher de chá de curcuma no seu batido matinal, adicionou-a aos ovos mexidos e utilizou-a em sopas e guisados. Também começou a tomar um suplemento de curcumina com extrato de pimenta preta, que melhora a absorção, depois de consultar o seu médico. As mudanças não foram de um dia para o outro, recorda Helen, mas após cerca de 2 meses, reparei que já não me esforçava tanto para me lembrar de nomes. Após 4 meses, a minha mente estava mais clara do que em anos. Os meus amigos e família notaram a diferença antes de mim, disseram que eu estava mais empenhada nas conversas e a contar menos histórias repetitivas. A investigação científica que apoia a experiência de Helen é substancial.
Um estudo notável publicado no American Journal of Geriatric Psychiatry descobriu que os participantes que tomaram suplementos diários de curcumina demonstraram melhorias significativas na memória e na atenção em comparação com os que tomaram um placebo. De forma ainda mais impressionante, os exames cerebrais mostraram uma menor acumulação de proteínas amiloide e tau nas regiões do cérebro que controlam a memória e as funções emocionais. Para obter o máximo de benefícios protetores do cérebro da curcuma, a consistência é fundamental. Uma vez que a curcumina representa apenas cerca de 3% do peso da curcuma e é pouco absorvida por si só, existem várias estratégias para maximizar os seus benefícios. Combina sempre a curcuma com pimenta preta, que contém piperina, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Consome-a com gorduras saudáveis como azeite, abacate ou óleo de coco para melhorar a absorção. Considera um suplemento de curcumina de alta qualidade com biodisponibilidade melhorada. Se a ingestão alimentar por si só não for prática, utiliza a curcuma regularmente na cozinha. Adiciona a ovos, arroz, sopas, batidos ou faz o tradicional leite dourado. Se te preocupas com a tua função cognitiva e ainda não tentaste incorporar a curcuma na tua rotina, esta especiaria dourada pode ser a peça que faltava no puzzle da tua saúde cerebral. É natural, praticamente não tem efeitos secundários em doses culinárias e oferece múltiplos benefícios para a saúde para além da proteção do cérebro. Número 4. Nozes. O superalimento da natureza em forma de cérebro. Não é por acaso que as nozes se assemelham a pequenos cérebros. A natureza parece ter nos dado uma pista visual sobre as suas notáveis propriedades protetoras do cérebro. Estas nozes enrugadas são um dos alimentos mais poderosos que podes comer para proteger o teu cérebro envelhecido contra a demência e o declínio cognitivo. Repletas de um perfil único de nutrientes especificamente benéficos para a saúde neural, as nozes abordam simultaneamente vários aspectos do envelhecimento do cérebro. Se tens mais de 60 anos e estás preocupado com a preservação das tuas capacidades cognitivas, adicionar nozes à tua dieta diária pode fazer uma diferença significativa na manutenção da tua agudeza mental. O que torna as nozes verdadeiros destaques para a saúde do cérebro é a sua composição nutricional excepcional. Contém a maior quantidade de ácido alfa-linolênico, ALA, um ácido gordo ômega 3 de origem vegetal, de todos os frutos secos. Isto é crucial porque os ômega 3 são blocos de construção fundamentais das membranas das células cerebrais, ajudando-as a manterem-se fluidas e flexíveis para uma comunicação óptima entre os neurônios. À medida que envelhecemos, estas membranas tornam-se naturalmente mais rígidas, abrandando a transmissão neuronal e contribuindo para problemas cognitivos e de memória. Os ômega 3 das nozes ajudam a manter a fluidez das membranas, mantendo os sinais cerebrais a fluir sem problemas. Mas os benefícios das nozes para o cérebro vão muito além dos ômega 3. Também estão repletas de compostos polifenólicos e antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, um dos principais fatores que contribuem para o envelhecimento do cérebro. O cérebro é particularmente vulnerável aos danos oxidativos devido ao seu elevado consumo de oxigênio e às suas defesas antioxidantes relativamente limitadas. As nozes fornecem antioxidantes essenciais como a vitamina E, numa forma particularmente benéfica para o cérebro, flavonoides e ácido elágico que neutralizam os radicais livres antes que estes possam danificar o delicado tecido neural. Talvez o mais impressionante seja a capacidade das nozes para reduzir a inflamação cerebral, agora reconhecida como um fator-chave do declínio cognitivo e da demência. A inflamação crônica e de baixo grau no cérebro perturba as ligações neurais e acelera o envelhecimento do cérebro. A combinação única de compostos anti-inflamatórios nas nozes ajuda a acalmar este processo destrutivo, criando um ambiente onde as células cerebrais podem funcionar de forma óptima e até reparar os danos existentes. Considera a experiência de Robert. Aos 77 anos, este professor reformado tinha notado que a sua memória, outrora afiada, começava a falhar. Esquecia-se dos nomes dos alunos, apesar de os ter ensinado durante semestres inteiros, tinha dificuldade em recordar pormenores de livros que tinha lido recentemente e, por vezes, perdia a linha de pensamento a meio de uma frase. Depois de ler sobre os benefícios das nozes para o cérebro no boletim médico, decidiu incorporá-las na sua rotina diária.
Robert começou a comer uma mão cheia de nozes, cerca de um quarto de chávena, todas as manhãs ao pequeno almoço. Não estava à espera de milagres, explica, mas achei que não fazia mal nenhum tentar algo natural antes de pensar em medicamentos. Após cerca de 3 meses de consumo consistente de nozes, Robert e a sua mulher notaram melhorias súbitas mas significativas. Começou a lembrar-se de nomes com mais facilidade, a recordar pormenores de leituras recentes sem esforço e a ter menos momentos de ponta da língua, quando a palavra que queria parecia estar fora do alcance. Não foi como fazer o relógio andar para trás completamente, observa Robert, mas parecia que o declínio cognitivo que estava a acelerar tinha abrandado significativamente e, de certa forma, invertido. A minha mente está agora mais clara e mais fiável. A experiência de Robert está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos de maior dimensão. Um estudo particularmente notável, publicado no The Journal of Nutrition e Health Aging, concluiu que consumo de nozes estava fortemente associado a melhores resultados em testes cognitivos em adultos, independentemente da idade, sexo ou etnia. Outro estudo a longo prazo demonstrou que as mulheres na casa dos 50 e 60 anos que comiam pelo menos 2 porções de nozes por semana tinham melhores resultados de memória e função cognitiva em comparação com as que não comiam nozes. Para incorporar as nozes que estimulam o cérebro na tua rotina diária, adiciona uma mão cheia às tuas papas de aveia ou iogurte matinais. Salpica as nozes picadas nas saladas para uma maior crocância e nutrição. Mistura-as em batidos para obteres uma textura cremosa e um sabor a nozes. Utiliza as nozes moídas como substituto parcial da farinha na pastelaria. Mantém um pequeno recipiente com nozes para um lanche prático quando a energia baixar. Se ainda estás a ver este vídeo e achas estas ideias valiosas, por favor comenta número 4 abaixo para me dizeres que estás aqui. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos de qualidade sobre saúde e bem-estar para os seniores. Número 5. Azeite virgem extra, ouro líquido para o teu cérebro. O azeite virgem extra, EVO, tem sido uma pedra angular da dieta mediterrânea há milhares de anos, e a ciência moderna está agora a confirmar o que a sabedoria tradicional há muito sugere. Este ouro líquido é um dos alimentos mais poderosos para proteger o cérebro envelhecido contra a demência. Rico em compostos únicos que visam especificamente múltiplos mecanismos de declínio cognitivo, o azeite de alta qualidade oferece benefícios neuroprotectores profundos que podem ajudar a preservar a memória e a função cognitiva até os teus anos dourados. Se tens mais de 60 anos e te preocupas com a saúde do cérebro, fazer do EVO o teu principal óleo de cozinha pode ser uma das mudanças mais simples e mais eficazes que podes implementar. O que distingue o azeite virgem extra de outros óleos de cozinha é a sua concentração excepcionalmente elevada de polifenóis, compostos bioativos com potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O cérebro é particularmente vulnerável aos danos oxidativos e à inflamação, que aceleram a degeneração neural associada à demência. Os polifenóis do EVO, particularmente o oleocantal e a oleuropeína, ajudam a neutralizar os radicais livres antes que possam danificar as células cerebrais e reduzir os processos inflamatórios que contribuem para o declínio cognitivo. O oleocantal, um dos compostos mais estudados do azeite, é particularmente fascinante porque apresenta efeitos notavelmente semelhantes aos dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides como o ibuprofeno, mas sem os potenciais efeitos secundários. A investigação demonstrou que o oleocantal ajuda a limpar o cérebro das placas beta-amiloides, as acumulações anormais de proteínas fortemente ligadas à doença de Alzheimer. Pensa nestas placas como se estivessem a entupir a delicada maquinaria do teu cérebro. O oleocantal ajuda a limpar estes detritos, permitindo que os neurônios comuniquem de forma mais eficiente. Mas os benefícios do EVO para o cérebro vão além do combate à inflamação e à oxidação. Também apoia a integridade estrutural das próprias células cerebrais através das suas gorduras monoinsaturadas saudáveis. Essas gorduras ajudam a manter a fluidez das membranas das células neurais, garantindo uma comunicação eficiente entre as células cerebrais. Além disso,
O azeite promove a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína que incentiva o crescimento e a sobrevivência de novos neurônios, essencialmente ajudando o teu cérebro a criar novas ligações e a adaptar-se à medida que envelheces. Considera a experiência da Elizabeth. Aos 81 anos, estava cada vez mais preocupada com os seus lapsos de memória e a sua confusão ocasional. Como cozinheira ávida, sempre utilizou manteiga e óleo vegetal para a maior parte dos seus cozinhados. Depois de ter aprendido com o seu neurologista sobre os benefícios do azeite para o cérebro, decidiu fazer uma mudança simples: substituir todos os seus óleos de cozinha por azeite virgem extra de alta qualidade. Elizabeth começou a usar o EVOL para saltear legumes, como base para molhos de salada, regado sobre pratos prontos e até mesmo como substituto da manteiga em muitas receitas. Não foi uma mudança difícil de fazer, explica ela, foi só uma questão de pegar uma garrafa diferente. Após cerca de 6 meses desta simples mudança na dieta, Elizabeth notou que já não se esforçava tanto para se lembrar de nomes e detalhes. A sua filha observou que a mãe parecia mais empenhada nas conversas e que acompanhava discussões complexas com menos dificuldade. O que mais me surpreendeu, diz Elizabeth, foi que não precisei de tomar nenhum suplemento ou medicação, só o facto de mudar o tipo de óleo que eu usava fez uma diferença notável na clareza do meu pensamento. A experiência de Elizabeth reflete o que os investigadores observaram em estudos de maior dimensão. Um estudo de referência acompanhou mais de 6,000 adultos mais velhos durante 5 anos e descobriu que aqueles que consumiam as maiores quantidades de azeite tinham um risco 41% menor de comprometimento cognitivo em comparação com aqueles que raramente usavam. Outro estudo publicado no Annals of Clinical and Translational Neurology descobriu que o EVOL protegeu a memória e a capacidade de aprendizagem em ratos geneticamente modificados para desenvolver Alzheimer e, na verdade, reduziu a formação de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares em seus cérebros. Para obteres o máximo de benefícios do azeite para o cérebro, escolha o azeite virgem extra certificado, que contém os níveis mais elevados de compostos benéficos. Procura garrafas escuras com datas de colheita, uma vez que o teor de polifenóis diminui com o tempo. Utiliza-o para cozinhar a baixa ou média temperatura, uma vez que calor muito elevado pode degradar alguns compostos benéficos. Aponta para 2 a 4 colheres de sopa por dia, distribuídas pelas refeições. Guarda-o adequadamente, longe do calor e da luz, para preservar as suas propriedades benéficas. Considerações finais. O futuro do teu cérebro está no teu prato. Ao terminarmos esta exploração exaustiva dos alimentos protetores do cérebro, aproveita para refletir sobre o incrível poder que as tuas escolhas alimentares diárias têm sobre a tua saúde cognitiva. A demência depois dos 60 anos não tem de ser o teu destino, é algo contra o qual podes lutar ativamente com escolhas nutricionais informadas. A chave não são suplementos caros, tratamentos experimentais ou aceitar o declínio cognitivo como inevitável. Trata-se de nutrir consistentemente o teu cérebro com os alimentos específicos que ele precisa para reparar, regenerar e funcionar de forma óptima. Vamos rever os 5 alimentos poderosos que abordamos e que podem ajudar os sintomas da demência a desaparecer após os 60 anos. Peixes gordos ricos em ômega 3 DHA que reconstruem as ligações neurais e combatem a inflamação cerebral. Mirtilos repletos de antocianinas que melhoram a comunicação entre as células cerebrais e estimulam a neurogênese. A cúrcuma contém curcumina que atravessa a barreira hematoencefálica para eliminar a acumulação de proteínas e reduzir a inflamação. Nozes que fornecem um pacote perfeito de ômega 3. Antioxidantes e compostos anti-inflamatórios especificamente benéficos para as células cerebrais. Azeite virgem extra com os seus polifenóis únicos que protegem os neurônios e eliminam os depósitos de proteínas prejudiciais. O que mais se destacou para ti? Quais destes alimentos protetores do cérebro já consumes regularmente? Quais vais começar a incorporar na tua dieta? Talvez nunca te tenhas apercebido que os mirtilos podem ajudar a limpar o nevoeiro cerebral, ou que os ômega 3 dos peixes gordos podem reconstruir as ligações neurais que pensavas estarem permanentemente perdidas. Talvez tenhas usado o azeite ocasionalmente, mas não sabias que torná-lo teu principal óleo de cozinha poderia proteger significativamente a tua saúde cognitiva.
A beleza desta abordagem à saúde do cérebro é a sua simplicidade e acessibilidade. Não precisas de receitas, regimes complicados ou suplementos caros, apenas uma lista de compras centrada nestes 5 alimentos poderosos. E, ao contrário de muitos medicamentos para a demência que apenas visam os sintomas, estes alimentos abordam as causas subjacentes ao declínio cognitivo, inflamação, estresse oxidativo e comunicação neural deficiente. Gostaríamos de ouvir a tua opinião. Por favor, deixa um comentário abaixo partilhando uma ideia deste vídeo que te surpreendeu ou um alimento que planeias incorporar de forma mais consistente na tua dieta. As tuas experiências e perguntas ajudam os outros na sua jornada para uma melhor saúde cerebral. Se achaste esta informação valiosa, por favor gosta, subscreve e partilha este vídeo com alguém de quem gostes e que possa estar preocupado com a saúde cognitiva. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos baseados em evidências que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por investires este tempo a aprender como proteger o teu bem mais precioso atualmente. Lembra-te, nunca é tarde demais para fazer mudanças na dieta que apoiem a saúde do cérebro. A melhor altura para começar é agora.